Diz assim: e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, era distante para onde estavam. Ouvindo que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho que estava à morte. Eu gosto de destacar isso aqui, que o homem era um oficial do rei. Quer dizer, ele foi humildemente pedir ajuda ao Senhor. Foi lá clamar por socorro, clamar pela ajuda dos céus, diz a Bíblia Sagrada. E diz, então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Tudo bem, parece que aqui é só na palavra, mas vamos ver um pouco mais. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Então era uma distância boa, né? Naquela época era no lombo do animal, não tinha carro, né? E o outro meio de transporte era esse aqui, era o mais rápido, era o lombo do animal. Então era um percurso grande. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Atenção, e creu ele e toda a sua casa. Mas ele não creu só na palavra, mas precisava do sinal. E aquilo foi para a casa dele também, entenda? Quando ele chegou em casa, ele contou tudo. Ele disse: olha, eu cheguei, os homens me encontraram, já falaram do menino, que ele está curado, que coisa bonita, glória a Deus. Eu quando fui buscar, mas você não conseguiu trazer Jesus. Não, mas ele me deu uma palavra. E quando ele disse para mim assim: vai que o teu filho vive, nasceu em mim uma certeza que eu poderia ir. Mesmo não querendo, não conseguindo o que eu queria, porque eu queria trazê-lo até aqui, mas eu trouxe a palavra dele comigo. No meio do caminho, nossos servos chegaram, nossos homens que trabalham conosco, e falaram: olha, o teu filho vive. Mas que hora que foi? O que aconteceu? Foi ontem a hora 7ª. Ah, eu lembrei. Foi nesta hora que ele disse. Toda a casa dele acreditou. Mas qual é a nossa lição? A fé sem obras, ela está morta. Veja comigo Tiago 2,26, que é bem conhecido. Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, diga, também a fé sem obras é morta. Então é necessário mostrar as obras. É necessário mostrar que Jesus opera, que Jesus se manifesta. No caso desse homem foi um sinal, foi uma cura. Tem caso que não é cura não. É transformação de vida. Lucas capítulo 19. Quem não conhece a história de Zaqueu? Quem não conhece a história, fica conhecendo agora. Mas praticamente todos na igreja conhecem. Mas sempre temos que lembrar que tem pessoas começando, né? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, tudo era novidade para mim. Zaqueu era novidade, não é? Centurião de Cafarnaum era novidade. Mas não é a história é conhecida, são as lições. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e era rico. Uma ideia errada, que só pobre que quer conhecer Jesus. Era falado muito isso no meio do chamado evangélico, né? Ou pelo menos no meio da sociedade, no mundo secular. Que igreja evangélica ou igreja de crente, entenda bem, era igreja para os pobres, não é para todo mundo, é para o pobre, para o rico, entenda, é para todas as pessoas, para quem tem muito estudo, para quem não tem estudo nenhum, é para todos. Jesus disse: o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Hoje você vê aí, nós temos associação de homens de negócios, a Donep, né, que é conhecida no meio evangélico, empresário, nós mesmos fizemos aqui a USEM, que são a união dos servos que tem ensino superior e tudo aí, e mais pessoas que formamos em vários lugares, tem reunião de empresários de Cristo, atletas de Cristo. Quem poderia dizer que um atleta seria cristão no passado? Jogar futebol era coisa do diabo, não é verdade? Não, isso é coisa... Mas hoje, você vê em todos os meios, nós encontramos pessoas confessando. Tem juristas cristãos, você sabia? Tem associação de juristas que pregam o evangelho, que conhecem a palavra de Deus. Então, é o que o Joel profetizou.
nos últimos tempos derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E assim está a igreja, entrando em todos os lugares que é a vontade de Deus. E o Zaqueu era rico, mas queria ver Jesus. Mas por que ele queria ver Jesus? Aí que está. Por que ele queria? O que ele ouviu de Jesus? Certamente ele ouviu falar o quê? Os milagres, as curas, as operações, as libertações que estavam acontecendo, porque esse era o ministério de Jesus. Por que esse homem oficial do rei foi buscar o Senhor? Por que ele foi buscar? Imagine, seu filho está doente, você vai procurar um bom médico, que é certo, não é verdade? Qual é o especialista no caso? Qual é o caso do seu filho? É um câncer, então vamos procurar um oncologista aí que é bom, que tem uma fama, né? O cardiologista que cuida do coração, assim por diante. A mulher não consegue, entenda bem, engravidar, então ela vai procurar alguém que é especialista no assunto. Né? Tem fulano que faz isso, faz aquilo, não sei o quê, e vai. Por que ele procurou? Porque ele ouviu falar dos milagres. É isso que nós temos falado. É necessário mostrar, não só por nós, mas pelas pessoas, porque elas estão olhando para nós. Mas não é só milagre de cura, vamos ver isso aqui. E procurar ver que era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Estudamos isso recentemente, que às vezes a pessoa quer ver Jesus, mas não pode por causa da multidão. Porque no meio da multidão que segue a Jesus, nós encontramos todo tipo de pessoas. Não fazendo alusão a ninguém, nem apontando o dedo para ninguém. Longe de mim tal coisa, entenda? Mas você encontra, desculpa a expressão, picareta, desculpa a expressão, bandido, você vai encontrar, entenda? E as pessoas começam a focar em cima dessas pessoas, para quê? Para que elas tirem os olhos de Jesus, que é o diabo. O diabo começa a querer mostrar o que? Escândalo, fulano de tal, fulana de tal, até vezes igreja. Não tem que olhar para ninguém. Não tem que olhar nem para nenhum pregador, nem para nenhum pregador, você tem que olhar para Jesus. Isso cabe ao pregador ensinar a pessoa, não olhe para o homem, não olhe para mim, olhe para Jesus. Quando Pedro falou na porta formosa do templo, ele disse, olha para nós, olhou para esperando receber deles alguma coisa. Pedro disse, eu não tenho nada, eu não tenho prata nem ouro, o que você quer eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. E deu o quê? Jesus Cristo. É o que nós temos que fazer, entregar Jesus para as pessoas. Mas o Zaqueu foi sábio, ele tirou os olhos da multidão. Tire os olhos da multidão. Você vai se escandalizar. Até no nosso meio você pode se escandalizar. Você não tem que olhar para o humano, você tem que olhar para Jesus. Você tem que colocar o seu foco em Jesus. O foco dele era Jesus. Ele não queria ver ninguém da multidão, ele queria ver só Jesus. É o que você tem que fazer. Não procure conhecer o homem em si, procure conhecer Jesus. E quando chegou, diz assim, correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Fé sem obra está morta. A Bíblia diz que Deus não vê como vê o homem vê o que está diante, Deus olha para o coração, mas Deus viu, não um homem sem andar, um homem disposto a encontrá-lo, um homem querendo encontrar verdadeiramente a Deus. Aí você não vê, irmão, pessoa tem dinheiro, ou pessoa tem fama, e você acha, esse cara não quer nem saber de Jesus. Engano. O homem foi criado por Deus e para Deus. Todo homem tem sede de Deus. Até aquele que se intitula ateu, mas convicto, aquela pessoa tão bondosa, tão caridosa, mas tão inteligente, tão sábia, ela se intitula, não, eu não consigo crer. Um dia eu li um homem, um jornalista, ele falou, olha pessoal, eu não tenho nada contra quem crê, eu me intitulo ateu porque eu não consigo crer em Deus, ele falou. Mas ele ainda falou assim, se é um sentimento errado, então eu vou falar para vocês que eu tenho até uma inveja daqueles que conseguem crer, porque às vezes eu também quero crer, eu acho que ele já está no caminho, está querendo, quer dizer, ele está lutando contra ele mesmo, porque ele sabe que existe, né? Existe, ele quer, pode ter certeza que ele já tem uma vontade de conhecer a Deus, então a pessoa luta. Então o Zaqueu era esse homem. Pensa na pessoa que às vezes está perto de você, ou alguém da sociedade que você acha que é uma pessoa má, uma pessoa estúpida, ou uma pessoa rica, sei lá o que é, pense em alguém rápido aí, ele tem sede de Deus, pode ter certeza que ele tem, toda pessoa tem. O que nós temos que fazer? Fazer simplesmente algo, mostrar que Deus é real, mostrar que Deus existe. Zaqueu não procurou Jesus por acaso, como oficial do rei.
Zaqueu queria uma mudança. E quando chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Jesus. E disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu deve ter tido uma surpresa, ele me chamou pelo nome. Alguém falou de mim para ele? Geralmente falaram de Jesus para Zaqueu. Mas será que alguém falou de Zaqueu para Jesus? Às vezes sim, sabia disso? Ué, pastor, alguém mostrou? Você sempre falou que não. Alguém falou na oração. Às vezes nós apresentamos alguém em oração. Jesus, eu quero que o fulano te conheça. Eu quero que o Senhor se revele para esta pessoa. Deus, eu quero que ele conheça o teu amor, o teu poder. É verdade. Nós temos que orar. Eu aprendi desde cedo a aceitar nomes de pessoas diante de Deus. Precisamos da família, porque temos a promessa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Quando eu olho pelos meus irmãos, nós somos 7 irmãos. 3 já foram embora, né, irmãs. Então, eu tenho mais 3. Mas quando eu cito na oração, eu digo: Deus, abençoe o Jorge, a família, o José, a família, são os vivos, né? A Sandra é a família, que é minha irmã. E aí também assim, abençoe os familiares da Elisa, que é uma das irmãs. Abençoe os familiares, não estou orando por ela, os familiares dela, né? A Elisa, por exemplo, ela tem filhos, né? Deixou filhos, deixou netos, deixou genro, né? Deixou nora. Então eu oro pela família. Às vezes às vezes cito o nome, mas realmente eu falo o nome deles. E cito assim, aí eu cito o nome da Rose, que é a outra irmã, e a sua família, a família da Rose, não fala Rose, família da Dadá, que a Margarida chamam ela de Dadá, né? A Margarida. Então fala assim, a família da Dadá. Agora eu cito os familiares do meu pai, que já há muitos anos foi embora, a família da minha mãe agora não oro, mas pela minha mãe já está na glória, já foi promovida. Então eu oro por eles. Aprenda isso. Aprenda a apresentar uma pessoa a Deus. Aqui ninguém apresentou o Zaqueu. Falou: Jesus, aquele ali é o Zaqueu. Mas alguém pode ter colocado ele na oração. Coloque alguém na oração. Às vezes temos que colocar. Por favor, não leve para outro campo. Não me xingue. Não me xingue. Coloque as autoridades. Não vamos nem especificar a autoridade. Coloque as autoridades na oração. Nós temos que aprender a ser diferentes. Nós temos vontade de Deus é que todo homem seja salvo, irmão. É meu dever orar pelo prefeito da cidade que eu moro. A Bíblia diz que devemos orar para que tenhamos paz. Qual é a cidade que eu moro? Eu moro em São Paulo, tem gente que mora em Poá, ora pelo prefeito de Poá, não é um exemplo. Não é? E de Guarulhos, ore pelo prefeito de lá. Ore pelo governador do seu estado, onde você mora. Onde você mora? Eu moro em São Paulo, né? Eu vou orar pelo governador São Paulo. Ore pelo seu presidente, pelo nosso presidente, que é meu dever. Por exemplo, eu já falei claramente, não votei, mas é meu dever orar pela autoridade. Então, nós devemos de orar pelo nosso presidente. E eu pergunto, você ora? Ah, pastor Jé, já vem com essa história boa. Amigo, nós temos que fazer a diferença. Vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Para com esse negócio. Não estou falando convergência política, não. Eu sempre eu tenho convergência talvez para os dois lados, mas tenho também muita coisa que não combina com nenhum dos lados. Nós somos de Jesus. Eu não sou direita, nem esquerda, nem centro. Não, eu sou do alto, eu sou de Jesus. Meu dever é orar. Eu estou falando isso para você não cair na cilada do diabo, de ter ódio no seu coração, ter raiva no seu coração. Não, tenha amor. Nós somos cristãos. E o cristão é amor, porque Deus é amor. Então, Zaqueu queria conhecê-lo. Zaqueu desce de pé, tomou uma surpresa. E diz assim: porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. Receba a palavra que eu estou dando para você com alegria. Porque se você não fazer isso, comece a fazer pela sua família, comece a citar. Às vezes Deus vai colocar o vizinho, que dá trabalho para você. Dá muito trabalho, Jesus. Meu seu José, ele é chato. O José, seu José implica comigo, toma umas pingas, quando ele toma umas pingas, ele fica coisa. Deus, tem misericórdia dele, me ajuda a alcançá-lo pelo teu amor. Sem mostrar a diferença, o diabo vai ficar com uma raiva tremenda, porque você está agindo como filho de Deus. Que a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Aí vem a nossa mensagem. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo como? Quadruplicado, 4 vezes mais. Quando ele falou isso, ele mostrou o quê? Ele levou Jesus para casa. Esse levou Jesus fisicamente. Nós não temos que levá-lo fisicamente.
mas temos que mostrar que levamos Jesus para casa. Quando levamos Jesus para casa, a pessoa muda, não é mais a mesma. O Zaqueu praticava avareza, amor ao dinheiro. Zaqueu tinha servos dentro de casa, pessoas que trabalhavam para ele, tinha a sua família. E quando ele falou, Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, eu costumo brincar e dizer que o queixo de muita gente caiu. Ele mudou. Ele não era mais o mesmo. Ele tinha mudado. Quando a pessoa encontra Jesus, ela muda. Esse está o porquê, porque a nossa fé talvez está morta. Não é só cura, também é cura, mas é mudança de vida. É aquela pessoa, não vai encontrar mais aquela pessoa estúpida, mudou. Aquela pessoa também insegura, inquieta, medrosa, mudou. Você tem que mostrar o que Jesus fez com você. Qual foi a mudança que ele operou na sua vida? Qual foi a transformação que ele operou? Na casa daquele homem, foi a cura do filho. O filho estava à morte. Foi uma coisa sobrenatural. Quando eles falaram o horário, olha, ontem é a hora 7. O quê? Peraí, foi essa hora que ele falou, vai que o teu filho vive. Toda a família acreditou. Toda a família recebeu Jesus. Toda a família recebeu a salvação. Nossa família precisa da salvação. Mas não é só a família, a vizinhança tem que ver a mudança em você. O seu mundo, quem é o seu mundo? O local de trabalho, onde você passa, a pessoa deve notar que você teve um encontro com Jesus. E aí a Bíblia diz, disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Glória a Deus, hein? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu é a humanidade toda, não foi um só não. Deus está para salvar, nós estamos no mundo para isso, porque senão, eu sempre digo, é melhor cair fora, meu irmão. Que isso? Pede para Deus te levar, porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas não peça não, por quê? Porque você é um soldado, você foi convocado para isso. Para quê? Para salvar vidas, para ser testemunha do amor, testemunha do poder, mostrar ao mundo que Jesus é real, porque é Ele quem sara todas as suas enfermidades. É Ele que transforma vidas, Ele continua o mesmo, Ele não mudou, e as pessoas verão que você realmente tem um Cristo vivo. Esse é o início. Daqui a pouco tem uma grande mensagem que Deus nos deu, amém? E Deus vai nos dar.